Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Vamos estar em pé para lermos um trecho da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Livro do pregador, no capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Deus está aqui. Agradeço a Deus pela vida dos atalaias, ao pastor Renilson, amigo de longa data. Eu envelheci e ele engordou. Não tem como, o relógio não volta. Quando eu conheci o pastor Renilson, ele era um templo do Espírito Santo. Agora ele virou uma catedral do Espírito Santo. É o que dá a intimidade e a amizade. Eclesiastes 12, versículo de número 7, quem encontrou, diga amém. Está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém, igreja? Como são apenas 2 versículos, eu quero ler mais uma vez para ver se a palavra entra na sua alma. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumada deve ter alguém. Isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Cajati, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui no teclado pastor Roberto Marinho, ministro de louvor, meu assessor, nas horas de necessidade, meu enfermeiro. Abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes não é tão fácil.
principalmente quando você conhece o livro, principalmente quando você conhece a razão pela qual o livro foi escrito. A Bíblia Sagrada é o livro mais fantástico que o ser humano já pôde olhar e ler. Não existe nenhum livro que se compare a este livro. Em toda a minha trajetória de vida, nestes 50 anos, eu tenho lido pelo menos uns 5, 6 mil livros. A Bíblia, eu já li mais de 30 vezes de capa a capa. E nenhum dos outros livros que li tantas vezes me trouxeram algum tipo de conforto. Nenhum deles me provocaram tanto como este livro sagrado. Talvez por isso seja o best-seller dos best-sellers. Quem tem aptidão de ler, e pena que nós brasileiros não temos, um americano lê em média 12 livros por ano. O brasileiro lê um livro a cada 12 anos. E aí alguém pergunta por que lá é um país de primeiro mundo e nós estamos aqui a reboque. Nossos filhos mesmo não são estimulados a ler, principalmente a geração do TikTok, né? Tudo bem rápido. Mas quem lê, conhece. Quem lê, viaja. E quem lê, está à frente do tempo de outras pessoas. Esse livro, o livro do Eclesiastes, foi escrito no pior período da existência da vida de um ser humano. E o ser humano que escreveu este livro não era um ser humano comum. Era um ser humano marcado pela unção e presença de Deus. Seu nome é Salomão. Diga comigo, Salomão. Pergunte a alguém do seu lado: conhece Salomão? O Salomão que eu estou falando aqui é o filho de Davi. O filho de Davi com Batseba, ou Batseba. Salomão teve um irmão, e esse irmão, que era anterior a ele, o próprio Deus o matou. Já esse menino, que vai se tornar rei em Israel, chamado Salomão, a Bíblia diz que com ele Deus praticou um outro verbo. Com o irmão, Deus matou. Com ele, Deus amou. A um Deus rejeita, a outro Deus aceita. Um Deus matou e o outro Deus amou. Por quê? Só a eternidade pode revelar isso. Os dois filhos saíram do mesmo ventre. Saíram do ventre adúltero de Batseba. Não pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Se uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo, o que saiu do fruto do ventre de Batseba, tanto da primeira vez quanto da segunda, era algo que não era bem-vindo aos olhos dos homens que criam no moral. Porque os dois filhos nascem de um adultério, mas o primeiro filho Deus matou, e o segundo Deus amou. Quem pode compreender a mente divina? Quem é que pode compreender como é que Deus age, ou como é que Deus trabalha? Nós seres humanos temos uma mente tão pequena que acreditamos mesmo que Deus trabalha com uma régua e que Ele mede todos pela mesma régua. Nós acreditamos inclusive que Deus trabalha com forma, ou seja, que Ele coloca todo mundo no mesmo ambiente e vai moldando a sua própria vontade. E não é nada disso. Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Deus não mede todos pela mesma régua, porque com cada um Deus tem um mistério. Vou falar de novo. Com cada um de nós tem Deus um mistério. E sabe como viveríamos melhor? Se a gente não se metesse na vida dos outros. E se os outros não se metessem na nossa própria vida? Viveríamos muito melhor se as pessoas não se preocupassem com aquilo que as pessoas vão pensar dele ou dela. Porque a vida é um presente que Deus deu a nós, e muitos deixam de viver esse presente por conta daquilo que os outros pensam ou vão dizer sobre ele. No auge dos meus 50 anos, eu estou aqui para te dar um conselho. Beijinho no ombro para aqueles que falam de você, porque eles não pagam as suas contas.
Pastor, e o irmão da igreja que aponta o dedo para mim? A próxima vez que ele apontar, agarra o dedo e abre a mão dele e procura uma cicatriz lá. Se não tiver, pastor, pega a outra mão, porque vai que na outra tem. Abre. Se não tiver cicatriz nas mãos, dá uma olhadinha nos pés dele. Se não tiver cicatriz nos pés, tenta ver o lado direito. Tem que ter um furo aqui. Se não tiver um furo, pastor, encurta a conversa e pede a certidão de nascimento. O nome dele tem que ser Yeshua, o Mashiach de Israel. Se o nome dele não for Jesus, não tiver cicatriz, olhe para ele e diz assim: vá encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar e deixa a minha vida em paz, porque aquele que morreu na cruz por mim é o único capaz de me compreender. Alguém entendeu isso? Então dá um grito daquele tamanho para acordar a cidade toda. Roberto, mude a música. O livro de Provérbios, ou melhor, o livro de Eclesiastes, ou melhor, o livro de Cantares, ou melhor, os 3 livros, todos eles têm o mesmo autor: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Qual o nome dos livros, igreja? Os 3 livros escritos por Salomão. Só que quem já leu esses 3 livros e conhece eles, vai ter o mesmo sentimento que eu. Parecem que não foram escritos pelo mesmo homem. Só que quem ama a leitura como eu amo, sabe que todo escritor tem uma impressão própria. Todo escritor escreve de uma única forma. Eu já li vários livros de Dan Brown. Não importa o título do livro, você começa a ler o livro, você sabe, esse livro é de Dan Brown. Se você ler os livros de Agatha Christie, J.R. Tolkien, se você ler os livros de Érico Veríssimo, se você ler os poemas do velho Érico, o peru se viu um dia nas águas do ribeirão, foi se olhando, foi dizendo: que beleza de pavão. Quem já leu livros ou poemas de Mário Quintana e de repente 50? Você vai ver que todos esses escritores, eles têm uma impressão só. Você sabe que são eles que estão escrevendo. Salomão não. Parece que eram 3 cabeças dentro de uma, porque cada um dos livros traz uma história completamente adversa do outro. Isso me fez meditar, e a meditação me fez compreender, e a compreensão me fez chorar. E nesta noite, o Senhor Deus nos dará um batismo aqui, um batismo de quebrantamento. Quem não trouxe lenço, quem não trouxe... tem uma irmã que trouxe ali. Mas quem não trouxe, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Posso ouvir um amém da igreja? Pergunto para o seu irmão: está preparado para isso? Então se ajeite na cadeira, respire fundo. Roberto, mude a música para mim. O primeiro livro de Salomão, o livro de Cantares, ele escreveu quando era jovem. Quando era o quê? Quando era solteiro. Quando era o quê? Solteiro e jovem. Que 2 presentes que o ser humano tem: a jovialidade e você ser solteiro. Ser solteiro, sinônimo de liberdade. Ser jovem, sinônimo de potencialidade. Se eu pudesse voltar no início, quando eu comecei a pregar. Digo isso porque todo mundo me enche as paciências. Eu tenho só 9 milhões de seguidores nas mídias sociais, e de vez em quando eu paro para ler. É muito raro, mas às vezes eu paro para ler. E eu comecei: pastor, por que o senhor não prega mais como antes? Pastor, por que o senhor não pula mais como antes? Pastor, por que o senhor não dá aqueles golpes de Kung Fu igual antes? Um irmão escreveu para mim: pastor, saudade quando o senhor recebia o espírito do Bruce Lee quando estava pregando. Porque não é você, bocó. Aí dá vontade de esgoelar a criatura, porque aquela criatura que me ouviu parou no tempo. Na mente dela estou eu pregando jovem, mas o relógio do tempo não para.
Se eu der um golpe daquele aqui agora, é daqui para o hospital. Lembra quando eu apresentei o Roberto, que eu disse que de vez em quando ele é meu enfermeiro? É verdade, ele que aplica as injeções. Anteontem eu tive que brigar com ele, que ele esqueceu de me dar o remédio na hora certa, né, Roberto? Fica dormindo, né? Hoje não pode esquecer. Eu só tomo 15 tipos de comprimido para dormir todo dia. O relógio do tempo não para. Quando eu era jovem, disse Paulo, eu agia como jovem, pensava como jovem, olhava e observava como jovem, mas o tempo não para. No livro de Eclesiastes, Salomão escreve uma carta de amor. Ele escreve o quê? Ele está apaixonado, e o homem apaixonado é meio idiota. Alguém aqui já se apaixonou na vida? Ou ninguém se apaixonou? Povo duro de coração. Aqui em Cajati ninguém ama. Roberto, coloca uma música de amor, de repente empolga. Alguém aqui já se apaixonou na vida? Ah, aquele ali se apaixonou. Pronto, Roberto, chega, senão os irmãos desvia. A paixão, ela mexe com a mente do ser humano, mas com o ser humano do sexo masculino, ela destrói ele. O homem apaixonado fica doido, maluco. Ele arria os 4 pneus. Ele faz coisas que faz a criatura que ele ama passar vergonha. Alguém aqui já teve aquela infelicidade de receber na porta da sua casa um carro de som? Um cidadão lá fora segurando um buquê de flor, um coração em forma de um balão com microfone, dizendo: Maria, quem mandou-me aqui foi João. E lê aquele versinho: desde a primeira vez que eu te vi, subi num coqueiro e nunca mais desci. A paixão faz isso, faz o homem ficar meio maluco. E o Salomão do livro de Cantares é um Salomão apaixonado pela primeira vez. Aí alguém vai dizer: também pudera, né, pastor? Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Não, calma aí. Não foi a primeira, foi a única vez. Os casamentos de Salomão eram casamentos políticos. Tem gente que pensa que ele era um maníaco sexual. Poxa, 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres à sua disposição, um harém só para ele. Salomão, ele se casou 700 vezes com casamentos políticos. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Ele herdou um reino quebrado do seu pai. Absalão, irmão dele, deu um golpe de estado no pai. Vocês conhecem a história. E quando ele herdou o trono, o reino de Israel estava quebrado. E ele sacrificou a Deus o que sobrou do reinado do pai dele, que foram 1000 bois. E naquela mesma noite do sacrifício, a Bíblia diz que Deus entrou no quarto de Salomão e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E ao invés de Salomão pedir riqueza, longevidade de dias e a vida dos seus inimigos na palma da sua mão, a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria. E a primeira sabedoria que veio à mente de Salomão, que está com o reino quebrado, foi essa: usar a cultura do Oriente Médio a seu favor. Quando um homem importante casava com uma mulher de uma família menos importante, o pai da mulher dava um dote. O dote variava entre 8 moedas de ouro a 12 moedas de ouro. Como a poligamia era aceita naquele tempo, Salomão fez um cálculo: se eu me casar 700 vezes e multiplicar 700 vezes tantas moedas de ouro, eu consigo tirar o reino do atoleiro financeiro. Ele casou 700 vezes sem amar, 700 vezes sem ter aquele frio na boca do estômago, borboletas no estômago. Ele casou 700 vezes sem nunca ter sentido a pupila dos olhos dele dilatar, sem nunca ter ficado sem fôlego, sem a respiração dele ter ficado pesada. Porque são esses os sintomas de quem está amando ou apaixonado. Como ele nunca amou nenhuma daquelas 700 mulheres, o coração dele era vazio. Aí então ele arrumou mais 300 para afogar as suas mágoas.
E aqui é um recado muito nítido da história. Pergunte qual? O homem que não ama, ele vai sempre procurar em outro lugar uma maneira de aliviar o seu sofrimento, mesmo tendo ao seu lado 1, 2, 700 mulheres. Agora o que ama, basta uma, porque aquela supre todas as carências dele. Então Salomão só teve essas aventuras com 1000 mulheres porque ele não tinha amado nenhuma, até que um dia entrou pelas terras dele uma mulher com um séquito de soldados, trazendo caixas e caixas de presentes. Quando ele olhou para aquela mulher, o coração dele quase saiu pela boca. Os olhos dele saltaram, faltou a respiração e os olhos dele dilataram. E ele se apaixonou por aquela mulher que entrou na terra dele, a rainha de Sabá. Quando ele olhou aquela mulher, aquela africana, linda, da pele viçosa, dos olhos brilhantes, Salomão perdeu o rumo. Perdeu tanto o rumo que quando ela foi embora, ele deu para ela 10 vezes mais de presentes do que ela havia levado para ele. E ela levou para África um outro presente, dentro do ventre dela, uma semente dele. E por isso existem judeus negros. Esses judeus nascem desse namoro entre Salomão e a rainha de Sabá. Nós vamos encontrar um judeu negro na história bíblica que fará muita gente chorar. Você deve se lembrar de Jesus, quando ele estava carregando a cruz. A Bíblia não diz que ele caiu, mas por inferência entendemos que ele perdeu as forças em algum momento. E um soldado olhou para quem estava ao redor e procurou entre eles alguém que o soldado julgava não ser parente nem um judeu, para dizer a Jesus: nenhum dos seus parentes, nenhum dos seus familiares vai te ajudar. O homem olhou e encontrou um negro que estava ali. O nome dele, Simão Cirineu. Cirineu não era sobrenome, era alguém nascido em Cirene, e Cirene ficava na Etiópia. Aquele homem está naquele dia em Jerusalém para cumprir os rituais, porque ele é um judeu negro, descendente da rainha de Sabá com Salomão. Salomão se apaixonou por ela, mas ele encontrou um problema. Pergunte qual? Os súditos dele, os conselheiros do rei disseram: o senhor pode namorar, o senhor pode trocar carinhos, mas o senhor não pode se casar com ela, porque a nossa religião não permite, porque a nossa lei nacional não permite. E esse foi o maior entrave na alma de Salomão, porque o único amor que ele teve, ele não pôde ter como ele gostaria. E como ele não podia ter aquela mulher ao lado dele, ele criou um correio, e ele escrevia cartas para ela. Pense na demora para sair uma carta de Israel até a terra de Sabá. Aí a rainha de Sabá lê a carta, ela escreve uma carta, aí vai alguém levar a carta para Salomão. Meses de viagem. Quando chega a carta, Salomão lê, beija a carta, dorme com ela, escreve outra, e essa pessoa vai levar. E foi assim que nasceu o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é profundo. Houve um tempo que foi arrancado da Bíblia, você sabia disso? Houve um tempo que ele foi tirado do cânon sagrado, se não me falha a memória, no concílio de Niceia, quando alguém questionou a santidade do livro, porque o livro trazia algumas passagens que eram, no mínimo, sensuais, e na mente dos mais puros, eram passagens eróticas. Porque Salomão, quando está tecendo cartas, trocando cartas com ela, ele acaba falando de intimidades. Por exemplo: ó sunamita, meu desejo era tomar vinho na taça do seu umbigo. Ó, teve a irmã que ficou vermelha. É sério. Salomão está falando com ela coisas triviais. Quem está apaixonado, o umbigo dela era fundo, em forma de uma taça. Ele queria colocar vinho ali para beber. E ele fala outras coisas que eu não vou nem falar aqui, senão é perigoso me apedrejarem aqui. Isso está na Bíblia. Ele falou para ela: os teus seios
são como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que se faz com uma uva. É Salomão dizendo. Ele vai falar para ela: eu me perco nas curvas do seu corpo. Ele diz para ela: tu és Meilená. Diga comigo, Meilená. O padre João Ferreira de Almeida traduziu na nossa Bíblia Meilená: morena queimada pelo sol. Mas no original é uma palavra só, Meilená. Meilená significa negra, como um carvão. Negra, como uma pérola rara no fundo de um oceano. Salomão se apaixonou por ela porque a beleza dela era uma beleza exótica. E ele trocava cartas com ela. Mas no concílio de Trento, um outro pastor leu o livro com os olhos espirituais e diz: tem que voltar o livro para a Bíblia. E pediram para ele: dê para nós razões. Ele disse: vou dar uma. Capítulo 6, versículo de número 10 do livro de Cantares, está escrito: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? O irmão levantou no meio da cúpula e disse: Salomão é o homem mais sábio do mundo, sim ou não? Então disseram sim. Se ele é o homem mais sábio do mundo, por que ele faz essa pergunta e não tem resposta para ela? No capítulo 6, no versículo 10 do livro de Cantares, Salomão, o homem mais sábio do mundo, faz uma pergunta que não tem resposta. Aparece na frente dele a imagem de uma mulher. E só entendendo o livro todo que você vai compreender que Salomão estava falando com Deus. Como ele não podia contar para mais ninguém o que ele sentia, ele contava para o único que o entendia, que era Deus. Ele falava: Senhor, eu encontrei uma mulher linda, ela é assim, ela é assado. Quando ele elogiou demais ela, Deus falou assim para ele: ô Salomão, sim senhor, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Porque tem uma mulher mais bonita do que essa. Impossível, eu tenho 1000, nenhuma das 1000 se compara a ela. Salomão, esta ainda não nasceu. E quem é ela? O Senhor diz: vou te mostrar o retrato dela. Vou te mostrar o retrato dela em 4 poses. Quando Salomão olha e diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? Aí Deus muda a foto. Agora não é mais como a alva do dia, agora ela é formosa como a lua. Aí Deus muda a foto. Agora não é mais formosa como a lua, é brilhante como o sol. Aí Deus muda a foto. Agora ela é formidável, como um exército com bandeiras. Quem é esta? E Deus não contou para ele. Mas como meu Deus é lindo, Ele nega aos sábios, mas revela aos pequeninos. Deus vai revelar aos pequeninos que vieram a Cajati aqui nessa noite. Se algum de vocês morrer antes de mim e chegar lá nos Campos Elíseos e encontrar com Salomão, não vai ser difícil achar ele não. Cara de louco, porque todo homem inteligente tem cara de louco. Barbudão, meditando. Se você chegar nele e perguntar: você é Salomão? E ele falar sim, você vai dizer assim para ele: eu estou aqui para responder a única pergunta que o homem mais sábio do mundo fez e não teve a resposta. E ele vai dizer: só tem uma. Eu vi uma mulher e não sabia quem era ela. Aí você vai dizer: então eu vim aqui revelar para você quem é a mulher. Aí ele vai dizer: então conta. Você vai fazer o seguinte: você vai murchar a barriga, vai estufar o peito, vai estender a mão e vai dizer: prazer, sou eu. Ele vai olhar para você e vai dizer: você está louco? Você não é aquela que eu vi. Você vai dizer: sim, eu sou, porque eu sou a noiva do Cordeiro de Deus. Eu sou a igreja santa, imaculada, lavada no sangue de Jesus Cristo. Vai dizer para ele: nós, igreja, nascemos num período de tanta escuridão, e assim como a alva do dia vai acabando, quebrando com a escuridão, trazendo luz e esperança, nós nascemos assim. Sou também formosa como a lua, porque a lua tem suas fases. Tem dia que ela está grande, tem dia que ela está pequena. Um dia ela está um quarto triste, um dia ela está um quarto crescente. Às vezes ela não aparece, mas quando passa a tempestade, ela permanece lá. E detalhe, permanece brilhando. E sabe por que ela brilha? Porque o brilho não vem dela, vem do sol da justiça. Por isso ela é brilhante como o sol. E ela também é formidável como um exército. Quantos exércitos? Com bandeiras no plural.
Um exército vai para a peleja com uma bandeira, ele volta vitorioso trazendo a sua e a bandeira do exército que ele venceu. Então esta é a igreja que entrou nesta terra apenas com uma bandeira, a bandeira do evangelho. E quando formos para o céu, ela vai levar várias bandeiras. Por aqui mesmo estou vendo vários países representados no campo missionário. Ela nasceu lá em Israel, mas esta igreja já tem a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, da África, porque ela tem vitórias acumuladas. Por conta disso, o livro de Cantares voltou para a Bíblia. E quem lê o livro de Cantares só vê um jovem apaixonado, destilando amor. Amém até aqui? Só que o relógio do tempo não para. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia e encontramos o livro de Provérbios. Qual livro? O mesmo Salomão vai escrever, mas é o mesmo, diferente. Porque esse que escreve o livro de Provérbios, ele perde um tempão dando conselho para as pessoas. E você sabe que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Tem uns conselhos de Salomão que só Jesus na causa. Ele vai dizer para o pai e para a mãe: não esconda a varinha do seu filho, porque se você esconder, hoje você está sorrindo, mas amanhã você vai chorar. Ele vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não vai se desviar dele. Os conselhos que ele dá em alguns aspectos são extremamente pesados. E eu fiquei imaginando, como é que um homem que escreve uma carta de amor tão poderosa, com tanta paixão, para escrever conselhos. Conselhos fazem a pessoa refletir. Tem um conselho na Bíblia, esse não é de Salomão, é de um outro escritor, que diz assim: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Chegue no seu filho hoje e fala assim: filho, eu tenho um programa perfeito para você. Qual, pai? Tem um velório ali naquela esquina, tem bolachinha de maisena, tem chazinho. Vai lá que você vai ver que coisa boa. Seu filho vai falar para você o quê? Você é louco? Quem é que troca uma festa para ir para um velório? Ninguém vai entender isso. Ninguém, vírgula. O jovem não entende, o adolescente não entende, mas quem é pai e mãe entende. Cadê os pais e as mães que estão aqui, que perdem noites de sono esperando aquela criatura que você deu a luz, deu a vida, deu tudo, voltar para casa? A criatura é tão insensível na adolescência que ela desliga o telefone, deixa acabar a bateria, para você ficar perturbado. E aí quando ela chega com aquela cara sonsa, e você vai gritar, ela começa a falar com você num idioma que você não conhece. Pô, pega leve, cara, tá maluco? Larga do meu pé. Que chato, eu queria ser filho daquele outro homem, queria ser filho daquela outra mulher. Porque filhos agem assim. Agem assim porque nunca foram pais. E os pais sabem o que eu estou falando. Para um filho, todo conselho do pai é pedante, é pesado. Filho não gosta que o pai puxe a sua orelha, porque se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. O Salomão que está escrevendo o segundo livro não é mais o Salomão primeiro. E eu fui estudar e eu descobri que ele estava naquela idade que Freud, aquele psicanalista austríaco, diz que é a idade do lobo. É quando o homem sai dos inta e entra nos entra. Entenderam aí ou não? Saiu dos inta e entrou nos enta. 40, 50. O homem depois dos 40, ele sofre uma metamorfose no cérebro dele. Quando ele chega nos 50, uma metamorfose química nos seus hormônios e em tudo. Ele é modificado. As prioridades mudam. A prioridade do adolescente Salomão, do menino Salomão, é encontrar uma cara metade para sobreviver. Ele quer encontrar o amor da vida dele, a princesa encantada. A menina quer o príncipe encantado. O homem de meia idade não quer encontrar princesa nem príncipe. Ele tem filhos, ele quer deixar alguma coisa para os filhos.
E ele começa a pensar: o que é que eu vou deixar para eles? Herança ou legado? Herança é o que você deixa para o filho. Legado é o que você deixa no filho. Alguns homens, quando passam dos 40, querem deixar para o filho herança. Querem construir uma casa, querem deixar uma poupança, querem comprar um carro, querem pagar os estudos, querem deixar para eles alguma coisa que façam assim: eu fiz a minha parte. Só que mais do que isso, seria melhor o pai deixar dentro do filho um legado, uma impressão de que o filho, quando lembrar dele, vai se lembrar, dizer assim: eu me espelhei no meu pai, porque meu pai foi alguém. O Salomão que escreve o livro de Provérbios, ele está naquele palácio suntuoso que ele levou 14 anos para construir. Como é que o senhor sabe que era suntuoso? O templo dele levou 7 anos e era tudo de ouro. Imagina a casa dele, que levou o dobro. Eu imagino o quarto de Salomão, a suíte presidencial e o banheiro dele, e um escritóriozinho do lado da cama, e aquela escrivaninha de madeira de acácia pintada de ouro. Tudo dele tinha requintes de ouro. Lá, nanquim, pena, papiro. Ele olha para aquela escrivaninha. Quando ele pensa: o tempo está passando, senta naquela escrivaninha onde ele mandou aquela carta de amor, aquelas cartas de amor que viraram um livro para a Sunamita. E agora ele pega e senta naquela mesma escrivaninha e começa a dizer assim: a vida não é feita só de paixão, a vida é feita de responsabilidades. Então eu vou escrever um livro de responsabilidades. E ele escreve o livro de Provérbios. Só que o relógio do tempo não para. E ele vai escrever agora o livro mais pesado da história. Um livro depressivo. Um livro que dói, que é o livro de Eclesiastes. Por quê, pastor? Porque é um livro depressivo. Acompanhe a cena. Salomão está tomando banho naquela banheira linda, 4, 5 empregados dando banho nele. Ele termina de tomar banho naquela água quente. Ele vai para frente de um espelho, e quando ele passa a mão no mormaço do espelho para olhar o rosto, para arrumar o cabelo, ele tem um insight. Ele olha e de repente ele vê um moço bonito, lindo. O pai era ruivo, a mãe era Batseba. Ele devia ser louro, alto, corpo esbelto, inteligente, rico e bonito, perfeito. Ele olha e vê aquele moço, e quando ele pisca o olho, ele olha, o moço não está mais no espelho. Ele vê um homem que está ficando grisalho, o homem da idade do lobo. E ele vê aquele homem com as primeiras expressões nas rugas, um semblante forte. E ele pisca o olho, e quando ele olha, o homem de meia idade não está no espelho também. E o que ele enxerga faz ele tremer, porque ele vê um homem, ou seria o resto de um homem. Os cabelos finos, esbranquiçados, os olhos pesados, carregados de cataratas, os dentes amarelados, faltando alguns, e os que existem estão tortos. Ele olha para o corpo que um dia foi viril, ele tem nojo do que ele vê, porque o corpo, quando vai envelhecendo, é uma coisa esquisita. Ele vai murchando, ele vai se manchando inteiro, ele vai criando rugas, vai nascendo verrugas, ele vai apodrecendo. Ele olha para a barriga dele, está ela saliente. Ele olha aquelas pernas, outrora que ele pulava em cima dos cavalos e corria, só tem 2 caniços, cheios de veias. Ele olha as mãos dele, só tem ossos, manchas e veias. Não há nele mais virilidade, ele está impotente.
Ele só tem alguns amigos. Pergunte quais: artrite, osteoporose, reumatismo, catarata, bursite, tendinite. É a vida. Ele sai andando do banheiro, ou encurvado, andando devagarinho, ou escorado em um andador, ou em uma bengala, ou amparado pelos escravos que estavam ali. E ao invés de ir para a cama, ele diz: me deixa aqui na escrivaninha. Ele senta naquela mesma escrivaninha onde um dia ele escreveu cartas de amor para a Sunamita e borrifou perfume nela. Ele senta na mesma escrivaninha que ele escreveu o tratado para os reis, livro de provérbios, conselhos aos meus pupilos e alunos. Ele pega com a mão trêmula a pena, molha no nanquim, abre o papiro e começa a escrever. As letras não são mais garrafais, não são mais redondas, não são bonitas. E ele escreve o livro mais pesado que ele já pôde escrever, o livro de Eclesiastes. E ele começa dizendo assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Há um tempo para tudo nessa vida. Há um tempo de plantar, há um tempo de correr, há um tempo de abraçar, há um tempo de sorrir, há um tempo de nascer. E aí ele vem na contramão dizendo: mas há um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de parar de correr, há um tempo de parar de abraçar, e há um tempo de morrer. O que é a vida, irmão? Por que corremos tanto? Por que pisamos nos outros? Por que olhamos as pessoas de cima para baixo? Por que medimos as pessoas pelo dinheiro que elas têm? O ser humano que estriba a sua existência em cima da sua beleza, da sua riqueza e da sua sabedoria é um perfeito idiota, porque não há beleza que dure para sempre, não há sabedoria que resista a um Alzheimer, não há riqueza que resista a um novo plano econômico do governo. Eu tenho só 50 anos, e nesses meus 50 anos eu vi gente que nasceu pobre e morreu já, mas morreu rica. E eu vi o contrário. Eu vi gente feia que conseguiu ir lá no doutor Igor de BH e fizeram uma metamorfose no rosto e ficou bonita. E eu já vi gente linda. Essa semana eu vi mesmo a foto de uma menina que era linda. Ela foi brincar com o cachorro dela. O cachorro abriu a boca e comeu metade do rosto dela. Deformada para sempre. Não tem cirurgia que resista. Então o que é o ser humano? Se não um grãozinho de areia jogado nesse mundo para ficar aqui num período de teste. Para quê, pastor? Para a verdadeira vida. Uma vida que está além dessa. Uma vida que os nossos velhos pais, que não tinham a cultura bíblica que nós temos, acreditavam mais na existência dela do que nós. Lá, os velhos pais, aqueles das igrejinhas pequenas, aqueles crentes que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, aqueles que eram analfa de pai e beta de mãe, que quando vinham para o culto, não ficavam pedindo para Deus dinheiro, não ficavam pedindo para Deus isso, aquilo, só diziam: prepara minha alma, porque a minha casa no céu já está pronta.
eu cheguei nos 50, talvez por isso as minhas mensagens estão mudando, porque eu comecei a observar a vida, e a vida não é fácil. A minha música, Beto, tem 3 meses, Renilson, fui visitar minha mãe, Dona Lúcia. Pensa numa guerreira. A velha não sabe ler nem escrever até hoje. Pensa numa mulher sofrida. 13 anos de idade, estava órfã, pedindo esmola nas ruas da cidade onde a gente mora. Um caminhoneiro bonito, dos olhos azuis, sou Zico, olhou a menina, deu comida para ela. Ela carente, chavecou ela. Ela morando na rua, ele alugou um cômodo para ela, e ela se tornou concubina dele por 30 anos. Ela foi fiel a um adultério. Pensa numa mulher sofrida, que engravida com 17 anos, e aí nasce esse garoto que está aqui. Só que antes desse, só Deus sabe quantos ela abortou, porque ela aprendeu uma profissão macabra. Minha mãe tinha uma clínica de aborto no fundo da casinha onde ela morava, e ela perdeu a conta do número de bebês que ela matou. Pense numa pessoa sofrida, que a vida inteira só apanhou. Dona Lúcia, minha mãe, e ela aprendeu com meu pai uma coisa horrível: fumar. E ela fumou dos 13 até os 60 anos. E depois de fumar tanto tempo, o pulmão dela apodreceu. Aí eu cheguei na casa da Dona Lúcia 3 meses atrás. Entrei, a velha sentada. A velha tem 69 anos, não pode nem ser chamada de velha. A Dona Lúcia sentada no sofá. Quando me viu, ficou feliz. Foi tentar ficar em pé, não conseguiu. 69 anos, não consegui ficar em pé. Fui lá, abracei a velhinha, botei ela em pé, falei: força, Dona Lúcia. Ela usa oxigênio 24 horas por dia. Tem 3, não sei como é que chama aquilo, tanque de oxigênio dentro do quarto dela. Consegui colocar ela em pé, peguei ela pela cintura. Quando eu toquei na cintura dela, eu senti uma saliência. Uai, Dona Lúcia, o que é isso aqui? Ela falou assim: ô meu filho, é minha fralda. E eu não sabia que a minha mãe estava usando fralda. Eu perdi o chão. Eu engasguei. Porque a mente do ser humano, ela é como um computador, trabalha muito rápido. E eu lembrei daquela mulher me catando nos braços e andando comigo 6 quilômetros para me deixar na creche, para ali trabalhar de empregada doméstica. Eu brinquei com ela para desconversar. Não fiquei 10 minutos. Saí, peguei minha caminhonete, virei a esquina, parei debaixo de uma árvore e eu chorei. Eu chorei. Eu falei: meu Deus, como a vida passa rápido. Olha o que é a vida. Ontem era uma menina nova que todo mundo queria pegar, e agora está lá uma senhora inválida, que a cada 5 passos que ela dá, a saturação do oxigênio no sangue dela vai para 50, 52. Em época de pandemia, com 60 já entubava as pessoas. Está viva porque Deus teve misericórdia. Aí eu estive na casa dela semana passada de novo. Ela falou para mim assim: ô meu filho, eu queria tanto ir na igreja, só que eu não posso ir, que eu não consigo andar. Eu olhei para ela e lembrei quantas vezes eu preguei para ela. 34 anos pregando para ela. Ela aceitou Jesus. Batizei ela nas águas. Dona Lúcia tem o nome escrito no livro da vida. Só que agora ela quer ir na igreja e ela não pode. Não pode porque o corpo não deixa. Não tem saúde para ir à igreja. Não tem ânimo, não tem força.
Isso é a vida. No versículo que eu li para os irmãos, o primeiro deles, Salomão diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Somos caminhantes de dois mundos. Parte de nós veio desse pó, parte de nós veio da eternidade. Enquanto o ser humano é jovem, nada nele mexe com a sua transcendência, com aquilo que é metafísico. Mas ele começa a atingir uma certa idade, que é automático ele começar a pensar no futuro. Dia desse eu estava falando com um amigo, falei: você percebeu que quando a gente vai envelhecendo, parece que a terra começa a reclamar? A terra percebe que a gente está morrendo, e ela fala assim: o que é meu eu quero de volta. Aí o ser humano começa a cair. Vai ficando velho, cai tudo. Cai ou não cai? Cai os seios, cai o bumbum, cai a barriga, cai o cabelo, cai as bochechas. Olha aí esse, como é que ele chama? Bigode chinês na cara do seu irmão. Ele não tinha isso. O que está acontecendo? Lei da gravidade, pastor. A terra está dizendo: eu dei o pó, eu quero o pó de volta. O ser humano vai se inclinando, a terra gritando: o que é meu eu quero de volta. Aí a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela começa a ter uma vontade na igreja. Pergunte por quê? A terra reclama o que é dela, o céu reclama o que é dele. Aí começa uma briga. A terra quer a terra e o céu quer o que é do céu. A diferença é que a terra não provocará juízo. O espírito volta a Deus, não significa que ele vai ficar no céu. Voltará a Deus para receber de lá um juízo, para o céu ou para o inferno. É muito lindo participar de um culto como esse, de um culto missionário. Eu vi que o nosso missionário, ele fez um apelo missionário tão emocionante. Eu vi as almas, é muito lindo. Nós trabalhamos com isso também. Eu vi a nossa cantora cantar, ela colocou a gente de pé. Nós gritamos e cantamos, uma euforia. Só que a vida verdadeira não está aqui. O culto é como se fosse uma brecha que a gente abre na vida verdadeira, para a gente se desestressar. É como se você estivesse em casa assistindo um filme. Por um momento você esquece da vida verdadeira. A vida verdadeira vem quando a gente sai daqui. Você não percebeu, mas mesmo com toda a alegria e emoção que já tivemos esse culto, teve alguém do seu lado que não abriu a boca em nenhum momento. Você até deve ter dito assim: meu Deus, que crente frio e gelado, insensível. Não, não é. Você não sabe o que ele está passando. Ele veio aqui para um momento de entretenimento, mas ele não conseguiu se desligar. Tá lá na casa dele, o filho doente. Tá lá na casa dela, a cama do lado dela vazia, porque o marido foi embora. Tem gente aqui que só não está gritando agora porque tem vergonha. Porque enquanto eu comecei a falar, o Senhor começou a falar na alma dela. Você está vendo a vida passar e parece que nada deu certo. Deus te ama tanto que Ele me trouxe aqui só para falar para você que é para você não esperar muito nessa vida. E esta é a bênção do cristianismo. O cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Vou falar de novo para ver se isso te anima. Começamos aqui, mas não vamos terminar aqui. Hoje uma amiga minha mandou uma mensagem para mim com a foto de uma família e disse: pastor, a irmã me mandou essa pergunta, me ajuda a responder. Eu abri e estava lá um pai que perdeu as 3 filhas num acidente de carro.
pai sobreviveu, as filhas não. E detalhe, todo mundo crente. Explica. Vai, ó profeta espiritual do manto, explica. Eu enterrei um filho, e tem dias que eu não consigo abrir a boca para adorar, porque vem a saudade. Eu queria ter pulado e cantado aqui hoje, mas eu fechei o olho ali, eu lembrei da minha mãe. Como é que você adora? O relógio do tempo não para. Salomão, antes de morrer, deixou o último conselho. De tudo que eu vivi nessa vida, eu só quero deixar para vocês uma única palavra: lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Levante a mão direita comigo para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Diga para ele: vai passar. Força, anima-te. A vida continua. Viver, e eu já estou encerrando. Viver é uma agonia incessante. Desde que o primeiro homem pecou nesse mundo, acabou a existência da alegria. Alegria não existe. Existem momentos de alegria. Como felicidade não existe. Existem momentos de felicidade. A terra foi amaldiçoada, o pecado destruiu. A Bíblia diz que até a terra geme, a natureza geme. Por isso que tem que esperar algo melhor do que essa vida. E por isso nós, crentes modernos, temos que começar a voltar a ser crente de verdade. Parar com essa história de vir para o culto para... Deus fala comigo, eu vou abandonar ele. Deus não é seu empregado. Está na hora da gente começar a tomar um pouquinho de vergonha na cara. E a gente entender que culto não é para nós. Culto é para Ele. Não é eu querendo, não é me dá. Não, sou eu dizendo: é teu, é teu, é teu, é teu. Pastor, mas eu estou assim, estou assado. Aprenda com um irmão nosso da Bíblia. Perdeu a saúde, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os amigos. E quando o diabo falou: perdeu tudo, ele levantou e disse: perdi quase tudo, só não perdi a esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Alguém tem essa mesma fé? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus daquele tamanho. O velho pregador agora não é Salomão, é Marco Feliciano. Esse velho pregador. Posso te dar um conselho? Conselho é aquilo que ninguém quer, porque se fosse bom ninguém dava. Perdoa. Perdoa. Perdoar quem, pastor? Aquele que você ama. Porque
Só pode te magoar aquele que você ama. Só nos magoam aqueles que nós amamos. Eu vou contar uma história que ela é muito dolorida de contar, mas Jesus me trouxe à memória. A última vez que eu conversei com o meu pai biológico, o seu Zico, ele estava no hospital e mandou me chamar. A gente não conversava, ele tinha a família dele. Eu descobri nesse dia que eu tinha 6 irmãos, e os meus irmãos são mais velhos do que a minha mãe. Entendeu eu não? Eu tenho irmãos mais velhos que a minha mãe. E um desses irmãos bateu à minha casa e disse assim: ó, o pai está doente, está no hospital, ele mandou te chamar. Mas assim, tudo bruto, não conhecia. Fui no hospital, duro, eu pastor já, pregador. Cheguei no hospital, vim visitar o senhor tal, falei, pode entrar, quarto tal. Abri a maçaneta da porta, peguei na maçaneta, abri a porta, entrei. Estava lá, aquele homem deitado na cama, com soro, a barriga dele costurada, daqui até aqui. Eu entrei e disse: dá licença, Sr. Zico, o senhor mandou me chamar? Ele abriu o olho, disse: oh, sim, mandei. Ele sentou com dificuldade na cama, tirou um câncer. Pelo menos o médico disse que tirou, eu acho que não tirou. Abriram e fecharam ele. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu chamei aqui porque eu não consigo cuidar mais da sua mãe, eu não consigo pagar mais o aluguel dela, e eu queria ver se você consegue fazer isso. Eu falei: minha mãe tem filho, pode deixar que eu cuido dela. Ele bruto de lá e eu bruto de cá. Mais alguma coisa, senhor? Ele: não é só isso. Eu falei: então, boa sorte para o senhor. Virei as costas, fui até a porta. Quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta de novo, fui abrir ela para sair. Aquele velho, ele falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida. E eu não sabia que palavras tinham tanto poder. Poder de paralisar uma pessoa. Palavras têm poder, por isso que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Palavras têm poder de mudar o rumo da história. Elas podem paralisar. Eu botei a mão na maçaneta e ele falou com a voz embargada: filho. Eu nunca tinha tido um pai que tivesse me chamado de filho. Pode não ser nada para você, mas aquilo para mim, eu entrei em ebulição. Eu disse: filho. Eu travei. Ele falou de novo: filho. Eu olhei para trás, ele estava chorando. Ele disse: volta aqui. Soltei a maçaneta, eu fui cambaleando. Eu tinha raiva dele, eu tinha ódio dele. Ele falou: eu posso te dar um abraço? Eu não respondi. Ele ficou em pé sem ter força e me abraçou. Ah, se eu pudesse congelar aquela cena. Eu fiquei só uns 5 minutos abraçado. Se eu pudesse, eu tinha ficado a tarde inteira abraçado com ele. Foi o único abraço que eu me lembro dele. Como aquele abraço mudou. O toque dele em mim mudou alguma coisa. Virou uma chave aqui dentro. Meu coração, eu não sei explicar para os irmãos. Pai e mãe são mordomos, e nós somos herança do Senhor. Pai e mãe têm poder sobre a nossa vida, são profetas sobre a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa: pai e mãe só existe um. Pode ter pai do coração, mãe do coração, mãe de oração, pai de oração, mas pai e mãe biológicos são um. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Ah, mas não tem mais nem menos.
A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles foram bons com você. Honra teu pai e tua mãe porque eles te amaram. Honra teu pai e tua mãe porque eles te deram uma bicicleta no dia de Natal. Não é isso. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você viva mais tempo na terra. Perdoa o velho, perdoa a velha. Eles não te deram porque eles nunca receberam. Na vida a gente só dá aquilo que a gente tem, e a gente só tem porque a gente recebe de alguém. Perdoa. Eles não morrem, estão lá no hospital, ou estão lá no quarto, porque estão presos a essa dimensão, esperando você libertar eles. De que jeito, pastor? Indo lá, indo no ouvido dele, dela, eles estão em coma, e fala assim: eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe. Faz isso, liberta eles e liberta a sua alma. É por isso que as coisas na sua vida, elas vão bem até um certo ponto, depois travam, porque você carrega sujeira do passado, você carrega pedras do passado. Há um fardo sobre a sua alma, traumas que psicólogos não destravam, psicanalistas não destravam. Você já foi no gabinete pastoral, não destravou. Só a palavra destrava, porque a palavra vai na divisão da alma e do espírito, e é o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Pastor, mas isso aqui é um congresso missionário, e você acha que Deus erra? O que é um congresso missionário se não para salvar os perdidos? Pastor, aqui não tem ninguém perdido. Será que não? Os piores são os que estão perdidos no meio do caminho. São aqueles que naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Como não, Senhor? Você não perdoou seu pai, que você via. Você não amou sua mãe, que você via. Como é que você diz que pode amar a mim, que você não vê? Você fez a obra missionária, construiu a igreja lá naquela aldeia. Parabéns. Mas você, com a fúria, a raiva e o ódio, abandonou o seu velho lá, no asilo. Deus está falando. Eu sinto o céu baixinho aqui. Eu sinto o terror de Deus aqui. Deus está te dando nesta noite uma oportunidade única de você se acertar consigo mesmo, com o seu passado e com a sua família. Perdoa! Deixei o velho ali e viajei. Passou um tempo, me ligaram de novo: você pode voltar para casa? Eu estava aqui em Registro pregando, aqui pertinho. Registro é perto aqui, não é? Acharam o telefone da casa pastoral, não existia celular. O pastor me chamou no quartinho que eu estava dormindo: eu tenho um telefonema aí para você. Eu peguei o telefone, pois não. Era o Adilson, esse meu irmão que foi me buscar para ir visitar meu pai no hospital. Ô Marco, o pai está em coma, e ele entrou em coma gritando o seu nome. E nós nos reunimos, os irmãos, junto com a mãe, e nós chegamos à seguinte conclusão: você tem que vir, porque ele está em coma há 4 dias. Morre, não morre, morre, não morre. O último nome que ele gritou foi o seu. Você tem como vir? Eu dei um jeito. Eu cheguei em Orlândia, na minha cidade, 5 da manhã. Deixei as malas em casa. 6 da manhã eu estava dentro do hospital. Eu entrei lá na sala de novo, no quarto. Agora eu não vi aquele homem.
Agora era uma coisa pior do que aquilo que eu tinha visto. Ele estava desse tamanho, uma caveira, os olhos arregalados, ele tinha os olhos azuis, o olho dele é de um lado para o outro, a boca aberta. Falei, meu Deus, não é o homem que eu vi dia desse. Eu não sabia que a coisa podia piorar, piorou. O médico entrou, o doutor Mário disse, ele está com uma crise neurológica. Eu disse, o que é isso, doutor? Ele disse, ele está morrendo e não está querendo ir não. Falei, como o senhor sabe? Olha a cara feia dele. Faz 4 dias que ele está desse jeito. Esse meu irmão saiu do quarto, saiu o médico, eu fiquei sentado, fechei o olho, disse, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu senti a morte entrar no quarto. Eu senti um peso. Quando eu senti aquele peso, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor disse, a morte está aí, vai levar ele. Eu disse, para onde ele vai? Para o inferno. Eu falei, o que eu faço? O Senhor disse, salva ele. Eu falei, de que jeito? O Senhor disse, ele está em coma. O médico falou que ele escuta, vai no ouvido dele e prega para ele. Eu fui no ouvido dele, eu preguei 40 minutos para ele. Eu comecei em Gênesis, terminei em Apocalipse. De Apocalipse voltei para o Gênesis, fiz o apelo e fiz com ele a oração do pecador, mas ele não se movia, nada mexia. Eu fiz por fé. E quando eu terminei de orar, eu vi ele lá parado. Eu falei, Senhor, deu certo, não deu? Será que ele entendeu o que eu preguei? Porque ele está em coma. Eu falei, Senhor, me dá um sinal de que deu certo. Quando eu abri o olho, ele com o olho aberto, escorreu uma lágrima aqui. Quando escorreu a lágrima, o Senhor falou, é meu. E eu falei, por quê? O Senhor disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa sobre a tua família, não desista dela. Estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando. Os demônios estão apavorados, mandando mensagem para o inferno, dizendo, vem correndo, porque vai haver uma unção de salvação nas famílias que vieram para Cajati. Há uma unção de perdão caindo aqui. Deus está quebrando o arco, cortando a lança, está confundindo os inimigos. Alguém está sentindo isso? Então agora, pelo amor de Deus, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, para mostrar à cidade que estamos vivos neste lugar. Eu terminei, quando vi aquela lágrima, eu saí do quarto um pouquinho, meu irmão entrou. Quando esse meu irmão entrou, ele entrou e já deu minha volta. Feliciano, o que você fez com o pai? Eu falei, por quê? O pai morreu. Eu disse, não, eu não matei ele não. Eu disse, não, não é isso não. O que você fez com ele? Olha o rosto dele. O rosto do meu pai estava como de um monstro. Agora meu irmão me chamou, quando eu olhei o rosto dele, estava como o rosto de uma criança. Dava para ver um sorriso no canto de lábios. Eu disse, chegou no céu, cheirando fumaça. Estava com o pé dentro do inferno, mas Jesus salvou. Sabe por quê? O perdão salva. Incline a sua cabeça. Incline a sua cabeça. Chora. Põe para fora. É só o início da festa. Amanhã você pula, grita, fala em línguas, entra no mistério. Se Jesus não voltar, o ano que vem eu volto aqui, prego uma mensagem de fogo, igual que eu preguei o ano passado. O ginásio virou do avesso. E eu vou fazer o que se eu tenho patrão? E o meu patrão falou, hoje me deixa falar com o meu povo. Hoje eu quero falar com quem sofre. Feche os olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite. Um só. Pode continuar, Roberto. Eu quero aqui perto de mim. Só quem precisa de força
para tomar uma decisão. Só para quem precisa de força, porque quer perdoar, mas não consegue. Eu quero aqui perto de mim gente que carrega traumas, gente que apanhou muito do pai e da mãe, gente que foi violentado. Pastor, mas se eu for aí, todo mundo vai saber da minha vida. As favas com os outros. Eu comecei falando: quem fala de você não paga as suas contas. Vem chorando mesmo. Eu quero orar com quem não está aguentando mais. A dor de existir no mundo injusto. Eu quero orar com quem está cheio de dúvidas, dizendo: por que eu perdi? Por que morreu? Por que acabou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vem cá, me deixa orar com você. Vem rápido. A igreja vai ficar em pé. Iramassuri de Candoro, Achanarabacandarabas. Triana le andreveresturi di co aravaharavas. Naraya andrevere cantoros turiamas. Teluim telumandre velesturiamas. Rababagawaya suiaquieto norovasi. Cerca este ginásio, meu Pai. Transforma a frente deste altar num hospital. Transforma num centro cirúrgico. Que desça aqui em Cajati agora os enfermeiros de Deus, os santos anjos do Eterno. Que os anjos desçam e comecem a preparar a noiva para que ela passe por uma cirurgia. Vem, Espírito Santo. Prepare o coração deles, porque o Senhor vai operar de novo. O seu nome é Jeová Jiré. Feche os olhos. Coloque a mão aqui no coração. Feche os olhos. Agora eu quero que os que ficaram nos bancos olhem para mim. Você já venceu algum trauma? Você superou alguma coisa na vida? Você conseguiu perdoar seu pai e sua mãe? Você poderia me ajudar com a força que você hoje tem, vindo aqui na frente, escolhendo um deles e abraçando um deles? Você poderia vir me ajudar? Isso é ser cristão. Chorar com quem chora. Consegue vir? Então vem me ajudar. Em outra ocasião eu pediria aos pastores, mas os pastores vão ter dificuldade para descer. Então vem você me ajudar. Vem irmã. Faz algo para Jesus hoje. Até agora você só pediu para você. Vem fazer por alguém. Escolhe alguém aqui na frente. Vem rápido, vem me ajudar. O pessoal da frente não vem. Vem você aí do fundão mesmo. Vem cá. Só escolhe uma pessoa e abrace ela. Mas tenta abraçar, tenta furar a fila e vir aqui no altar. Comece do altar para trás. Isso. Tem gente gemendo aqui, tem gente chorando. Vem. Isso. Ninguém vai vir me ajudar? Cadê os crentes? Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada, estou te pedindo um abraço. Você sabe o que é um abraço? Um abraço é a materialização de uma palavra que a gente usa muito, mas vive pouco: misericórdia. A palavra misericórdia
é a junção de duas palavras no latim: miseris e córdia. Miseris, sujo, caído, machucado, doente. Córdia, coração. O que é misericórdia? É pegar o sofredor, o caído, o sujo e colocar dentro do coração. Pergunte: de que forma? Só falo se todo mundo perguntar. Diga: de que forma? Assim, ó, missionário, por favor, vem aqui. Fique aqui na minha frente. Eis aqui alguém sofrendo, alguém machucado. Miseris. A córdia está aqui, é o meu coração. O que é misericórdia? É pegar o sofredor e colocar no coração. De que jeito? Feche os olhos. Vocês que ficaram, peguem nas mãos uns dos outros. Vamos fazer uma corrente ao redor deles. Jesus vai aliviar esse sofrimento. Vamos lá, Roberto. O fogo não me queima, nas águas não vou afogar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Recebe esse abraço. Pastor, ninguém me abraçou. Recebe um abraço do próprio Espírito Santo. Tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Não vivo do que Em nome do Senhor Jesus. vivo. Recebe uma visitação nesta noite. Envolve este povo na sua presença. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vão me afogar. Recebe. Pois estás comigo, não estou sozinho. Você não está sozinho. Eu estou guardado. Você está guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio.
podes prover de novo. Eu creio em ti. Ah, meu Pai, esse barulho é diferente, meu Deus. É um barulho carregado de dor, carregado de frustração, carregado de angústia. Ajuda a tua filha, ajuda o teu filho. Ah, Senhor, eu sei o que eles estão vivendo, eu já passei por esse caminho. Não existe outra forma, Senhor. Não existe outra forma de alívio senão tirar de dentro do peito e colocar nas tuas mãos. Socorre nesta noite, Senhor. Socorre esta mãe, socorre este pai, socorre esta mulher, socorre este homem, socorre este jovem, socorre esta moça, socorre esta criança, socorre este obreiro, socorre esta autoridade, esta levita, socorre este pastor. Senhor, só eles sabem o tamanho da angústia e da dor. Senhor, quando o Senhor me manda pregar esse tipo de mensagem, o Senhor sabe que eu sofro, mas eu sei o resultado desta mensagem. Nesta noite o Senhor vai aliviar, meu Pai. Alguns vão sair daqui para uma nova vida, Senhor. Alguns vão sair daqui para uma vida destravada. O perdão que está sendo liberado vai destravar a alma deles, vai destravar o casamento, vai destravar as portas, vai destravar a vida emocional, a vida profissional, vai destravar, Senhor, a vida espiritual. Senhor, eu te glorifico, porque o que eu sinto é que a sua presença nos atraiu nesta noite, e fomos atraídos, ó Pai, porque a sua glória está se manifestando entre nós agora. Senhor, mais uma vez eu te peço, faz a sua glória ser manifestada, e que todos os que estão debaixo desta autoridade, desta unção profética, sejam tocados, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar, mas você está aqui em qualquer outro lugar. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. é que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua
vale mais que 1000. É que a sarça pega o fogo, não se consumiu, e a voz Sai dela, um dia me atraiu. e o meu coração queimou. Até que descobriu. E um dia com a glória, um dia com a glória vale mais que 1000. Para encerrar, todos, olhos fechados, mão direita aberta. Levante a mão bem alta e repita a minha oração e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que se alimentaram da minha frustração, da minha mágoa, da minha tristeza, todos os demônios que roubaram a minha vontade de viver, de lutar, de conquistar, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade. Você está debaixo de uma palavra profética. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai jogar o que está na sua mão no chão, e você vai pisar em cima, mas com vontade. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você pisar em cima, preste atenção, você precisa encontrar 2 pessoas e abraçá-las. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado do céu. E você vai olhar para o seu irmão e vai dizer para ele: Jesus está voltando, e você precisa estar leve para poder subir. Amém? 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus ainda fará com esses atalaias. 2,5, Cajati será conhecida como a capital do avivamento do estado de São Paulo.